Professor, matéria do portal Al Jazeera, que traz aqui para a gente a seguinte manchete, para a gente falar sobre Estados Unidos, eleições nos Estados Unidos. Pesquisas mostram disputa acirrada com manifestação de Harris e também Trump em Nevada. A gente vai falar sobre isso. Nessa quinta-feira, Trump e Kamala Harris fizeram campanha em estados com eleitores com indecisos. Há poucos dias das eleições, eles têm 48% das intenções de voto, uma disputa super apertada, super acirrada. Professor, explica pra gente como é que funciona essa votação presidencial nos Estados Unidos. Tem a questão das primárias, depois o colégio eleitoral é bem diferente do nosso sistema aqui no Brasil, não, professor? Lá não é o sistema universal de um voto por cidadão, não é assim que funciona lá. Eu tenho um programinha de inteligência artificial, que não é nem inteligência e não é nem artificial, né? É feito por seres humanos, mas a gente chama dessa maneira, né? Você sabe que se você fizer campanha só em 12 estados nos Estados Unidos, Califórnia, Texas, Flórida, Nova York, Illinois, Pensilvânia, Ohio, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nova York, Virgínia, só nesses 12, e ganhar no voto popular 50% mais um, não precisa ganhar tudo nesses estados. Ou seja, só metade nesses estados, que são só 12, lá tem 50, você pode perder nos 38. Você se elege presidente dos Estados Unidos, por quê? Porque você ganha 280 delegados. E para se eleger presidente lá precisa de 270 votos. Ué, mas tem 255 milhões de eleitores e eu preciso só de 270 votos? Você só precisa de 270 votos, né? Esse é um fenômeno, e eles dizem que são o país mais democrático do mundo. Mentira! Você acredita, né? Uma parte das pessoas acreditam. Aliás, uma parte das pessoas acreditam, por exemplo, eu vi uma foto de uma criança jogando uma pedra num tanque de guerra de Israel, né? Um palestino, uma criancinha jogando uma pedra. E a legenda era assim: a mídia fez você acreditar que essa criancinha é um terrorista. E uma parte das pessoas acredita que a criancinha é terrorista. Bom, então esse sistema não é democrático. E eu tenho artigos, ensaio, capítulo em livro, A Farsa da Democracia dos Estados Unidos. Eu quero trazer aqui para vocês, vamos ver quanto tempo eu vou conseguir falar para você, folclores dos Estados Unidos, peculiaridades, enquanto nós vamos vendo as imagens aí cada vez mais grotescas. As eleições nos Estados Unidos acontecem sempre na primeira terça-feira de novembro. Esse ano aqui cai no dia 5. Hoje é dia 1º, né? Então, a primeira, na eleição de 2020, caiu no dia 3. Né? Bom, quantos delegados são? 538. Então, divide por 2, mais 1. Quem tiver 270, leva. Então, supondo que num estado tem 54 delegados, que é a Califórnia, o maior. Aí eu não sei quanto, eu perguntei para essa tal da inteligência artificial, me dá o número de eleitores por estado. Com muito custo, ela me deu o total no país. Ninguém sabe. Lá não tem TSE. Aqui tem TSE e eu sei na hora quantos eleitores tem registrado no Brasil. 155 milhões, 400, não sei o que, até a última casa decimal. Lá ela me deu, quando eu perguntei para ela, para essa tal de inteligência, que não é muito, ela é meio burra, ela me respondeu 538. Eu falei, não, resposta errada, wrong answer. Aí ela falou, desculpe, o que o senhor quer dizer? Eu falei, eu quero o número de eleitores registrados. Ah, registrado eu não sei direito, ela falou. Estimado 255 milhões. Estimado, ela pediu desculpa porque ela é burra. Mas, coitada, ela não pode responder para mim, olha, desculpe, lá não tem um Tribunal Superior Eleitoral. Porque ninguém sabe ao certo. Bom, 255 milhões. Aí eu dividi 255 milhões por 538.
para saber quantos cada delegado desse representa. Então, cada delegado desse representa 473 mil pessoas. Aí, então, eu pensei assim, tá bom, aqueles 54 da Califórnia, aí você vai disputar, eu disputo com a Naama lá, a presidência, e aí eu tenho metade dos votos da Califórnia. Então, Naama fica com 27, eu fico com 27. Mas a Naama tem um voto a mais do que eu no estado. Pô, mas então ela fica com 28, eu fico com 26. Tá bom? Não. Ela fica com 54. Mas eu tive, né, vamos dizer que tenha 50 milhões de eleitores. Eu tive 24 milhões e 900 mil. Não vale nada. Ela ficou com 54 delegados. Isto chama-se proporcionalidade direta. Isto é uma barbaridade. Isto é chamada eleição majoritária. É eleição de prefeito, eleição de governador, eleição de senador. Aí a outra eleição, chamada proporcional, é a eleição de deputado. Você então ganha na proporção, é a chamada proporcionalidade. Só 2 estados nos Estados Unidos aplicam proporcionalidade. É o Maine e Nebraska, estados pequenininhos, né? Então, mesmo nos delegados, não é democrático o sistema, 48 aplicam um sistema antidemocrático da tal proporcionalidade, né? Em 235 anos de eleições, deixa eu só contar para vocês, então, como que é o sistema deles, né? Ali, em a democracia dele dos Estados Unidos, é bom a gente recordar, eles fizeram uma revolução que ficaram independentes da Inglaterra em 1776. Mas demorou ainda 17 anos para os países europeus reconhecerem a independência, especialmente a Inglaterra e a França. A França tinha algumas colônias também, né? Louisiana era a colônia francesa. Aí, em 1783, foi feito o Tratado de Paris, então o mundo reconheceu a independência dos Estados Unidos. Uns anos depois, 4 anos depois, eles fizeram a sua primeira Constituição. E aí, 2 anos depois, 1789, elegeu o primeiro presidente da República, que foi candidato sem partido. A Constituição deles não previa partido político. George Washington disputou. George Washington, é bom que vocês saibam, né? O primeiro presidente da República dos Estados Unidos disputou sem partido, porque a Constituição disse que não precisava partido, e disputou sozinho as eleições, não concorreu com ninguém. Foi a única. Na eleição seguinte já teve partido, foi a primeira emenda, e já teve outros candidatos, né? Mas ele disputou. Mas você sabe, só fazendo um parênteses, como que George Washington era tratado na Inglaterra? Terrorista. Ele era o chefe da guerrilha, ele lutava com armas na mão para expulsar os colonizadores, não é isso? Então, o que os palestinos fazem hoje com armas na mão para expulsar os colonizadores, não é isso? Então, George Washington era o chefe da guerrilha, era o terrorista-chefe lá nos Estados Unidos, né? Bom, desses presidentes, 47, 19 foram republicanos, 14 democratas, 4 democratas republicanos, eles juntavam. 4 eram dos partidos chamados Wing, não existe mais, né? Um era um partido federalista, um era um partido Unidade Nacional e um era sem partido, que foi o único caso do Washington. E eu quero aqui contar para vocês 5 casos para finalizar, sui generis. Os 5 casos que você ganha no voto popular, mas perde no colégio eleitoral, né? E aqui eu vou dar o nome só de quem perdeu no voto popular e ganhou no colégio. Então não vou falar do outro caso que ganhou no voto, né? Então, Quincy Adams, 1824, perdeu no voto popular e ganhou no colégio. Rutherford Hayes, em 1876, perdeu no voto e ganhou no colégio. Benjamin Harrison, 1888. George Bush, filho, no ano 2000, perdeu no voto, né? Perdeu. E no 2016, esse cidadão que está aí na tela, ele perdeu para
Hillary Clinton teve mais voto que ele no voto popular, mas ele ganhou no colégio eleitoral. Vamos ver agora quem é que vai ganhar. Eu já não estou mais acreditando tanto no favoritismo da Kamala Harris. E finalizo, teve um único caso, e o Trump vai tentar ser o segundo caso. No ano de 1884, um cara chamado Grover Cleveland, no estado, que tem uma clínica chamada Clínica Cleveland, famosa de cardiologia, o Grover Cleveland tentou a reeleição, perdeu. Ele esperou 4 anos, em 1888 ele tentou a reeleição, em 84 ele foi eleito, em 88 ele tentou a reeleição, perdeu. Aí passou 4 anos, em 1892, Grover Cleveland tentou a eleição e conseguiu. Donald Trump tentou a reeleição em 2020, perdeu. Em 2024 ele vai tentar a eleição, porque ele perdeu a reeleição. Então, se ele conseguir, ele vai ser o segundo presidente da história, igual Grover Cleveland, que pulou uma eleição e conseguiria a eleição novamente, né, numa eleição subsequente. Né? Eu espero que isso não aconteça. Segunda-feira será a antevéspera da eleição, o clima vai estar quentíssimo, nós vamos dedicar uma boa parte do nosso tempo do noticiário para as eleições dos Estados Unidos, que são as eleições mais importantes do mundo.